Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre influenza aviária. A gente vai conversar com o Rafael Gonçalves Dias, que é gerente de saúde animal da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Lembrando a vocês que nos assistem que o Paraná registrou o primeiro caso em aves silvestres no dia 23 de junho, foi confirmado pela plataforma do Ministério da Agricultura. Atualmente o Paraná conta com 3 casos somente em aves silvestres, então a gente vai conversar um pouquinho com o Rafael sobre as possíveis consequências e desdobramentos desses casos. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Rafael. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo espaço. A gente fica à disposição. Bom dia a todos. Rafael, pensando nesses casos que foram registrados recentemente, né? O primeiro foi em Antonina, região portuária aí do Paraná. A gente tem um outro em Pontal do Paraná e no dia 27 foi registrado um em Paranaguá. Tendo a noção dessa movimentação nessas regiões, quais são os riscos de terem surgido esses casos em aves silvestres, justamente nessas áreas onde há muita movimentação de cargas, caminhões, pessoas? A gente vem acompanhando a evolução da doença na América do Sul desde o ano passado, quando foi registrado o primeiro foco aqui na América do Sul, na Colômbia, em outubro de 2022. De lá para cá, os países vêm notificando, a cada semana apareciam novos casos, né? E há cerca de 30, 40 dias ingressou no Brasil, lá no estado do Espírito Santo. Né? Como uma doença que é muito transmissível entre as aves, a gente sabia que em algum momento essas aves que são aves migratórias, que passam de países daqui da América do Sul, de outros continentes e até mesmo entre estados aqui no Brasil, elas poderiam chegar aqui no Paraná, né? E como aconteceu de fato, essas aves vão para outros estados e as aves doentes acabam ficando aqui, acabam adoecendo e morrendo aqui no Paraná, e isso, obviamente, é uma fonte de contaminação até para outras espécies. Então, no Brasil, assim como no Paraná, 80% dos focos até hoje identificados foram em 30 réis real, né, que é uma espécie migratória. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e agora Santa Catarina também já identificaram casos em 30 réis, né? Rio Grande do Sul identificou numa outra espécie lá, uma situação um pouco diferente, mas já era esperado que isso acontecesse aqui no Paraná também, em função da nossa costa, né, do Atlântico também receber esse tipo de ave em determinados períodos do ano. E, Rafael, pensando nessa movimentação que a gente tem, né, sentido porto, interior do estado, de que forma que a ADAPAR vem atuando nesse segmento, né, nesse tipo de movimentação, nessas rotas que a gente tem, vamos dizer assim, por terra, né, que a gente sabe que a doença ela pode vir pelo ar, né, pelas aves que estão circulando, mas a gente sabe que ela também pode vir por terra, seja por caminhões que estejam contaminados, pessoas que estejam contaminadas, objetos, enfim. Qual está sendo a atuação da ADAPAR nesse sentido, pensando nessas rotas saindo da área portuária? É uma doença, e como todas as outras, não existe risco zero. Por mais que a gente faça todos os esforços possíveis para controlar a doença, ela é sempre passível de ser disseminada para outras regiões do estado. Realmente, a movimentação de pessoas, cargas nessa região para outras regiões, outros estados, é bastante intensa, e isso é um ponto de atenção. É um vírus que tem baixa resistência no meio ambiente, né? Então a durabilidade do vírus no meio ambiente varia muito com a condição climática, com o material que ela está aglutinada, digamos assim. Então, se estiver diretamente exposta a raios solares, tem um período que ela vai inviabilizar. Se estiver numa matéria orgânica, ela vai durar mais. Enfim, é uma situação que é difícil você ter um controle pleno sobre esse tipo de situação. A transmissão de pessoas para as aves não existe registro sobre isso, né? O inverso acontece, na transmissão de aves para as pessoas, isso é possível que aconteça, não é tão simples, tão fácil de acontecer, mas acontece. Uma doença é uma influenza aviária, um vírus de influenza, uma doença respiratória que pode ser transmissível para outros seres humanos e outros mamíferos e pode causar um certo problema na saúde pública. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é intensificando as fiscalizações e a comunicação para que os produtores
que tenham uma produção comercial intensifiquem as medidas de biosseguridade. Só há um jeito de prevenir a entrada dessa doença na avicultura comercial, que é biosseguridade e os procedimentos de biosseguridade. Então, por mais que seja feito um trabalho de orientação, de vigilância, de comunicação, o produtor tem que fazer, o produtor é importante nesse momento, né? A cadeia avícola já vem investindo em biosseguridade há muitos anos, há mais de 10 anos vem sendo feito vários investimentos para isso, para chegar nesse momento de desafio sanitário, de circulação viral, ter essa proteção, essa barreira protetiva para dentro dos aviários. O que seria isso, né? As telas para que evite que passarinhos entrem dentro dos aviários, desinfecção dos veículos, o uso de roupas e sapatos adequados para entrar dentro da granja, não deixar que pessoas que não convivem ali na propriedade entrem dentro da propriedade, dentro dos aviários. São medidas simples aí que podem fazer toda a diferença nesse momento. E, Rafael, pensando nessa possibilidade, nessa hipótese de que a doença chegue ao sistema comercial, lembrando que o Paraná, para quem nos assiste aí, está nos assistindo aqui na nossa audiência, o Paraná é o principal estado produtor de carne de frango e também exportador, responsável então por 35% de toda a produção de carne de frango brasileira e por 40% das exportações de carne de frango aqui do Brasil. Aí, Rafael, eu te pergunto, qual seria o possível impacto, seja na perda de aves, seja na questão da perda de empregos, enfim, qual seria o impacto econômico para o Estado caso essa doença chegasse ao sistema comercial? O impacto aqui do Paraná seria uma catástrofe de números imensuráveis e irreversíveis. A cadeia avícola para o Paraná representa o segundo BBP do Estado, perde só para o complexo de soja. Então, são mais de 95 mil empregos diretos, né? E a cada emprego direto tem 10 indiretos. Então, a gente está falando aí de praticamente 10% da população paranaense que sobrevive de maneira direta ou indireta da cadeia avícola, de alguma forma, né? Alguns municípios, como Dois Vizinhos, por exemplo, 80% do BDP do município está ligado diretamente à cadeia avícola. Então, a gente, aqui no Paraná, a gente abate 9 milhões de cabeças de frango por dia, são 2 bilhões de frango por ano. Então, a questão de números, realmente, para o Paraná seria um fato histórico muito negativo. A gente já vem trabalhando há muito tempo com isso, né, para evitar realmente a introdução da doença na cadeia avícola. Hoje, os produtos paranaenses acessam mais de 150 países, né, e alguns países, como o Japão, por exemplo, eles não aceitam comprar carne de frango de estados onde há ocorrência da doença, né? A gente viu recentemente o Estado do Espírito Santo notificando a influenza aviária em propriedade de subsistência, né? Não é nem propriedade comercial, e mesmo assim o Japão já suspendeu as importações de qualquer produto daquele estado, né? Apesar de eles exportarem muito pouco do Japão, não se compara ao estado do Paraná, mas serve de alerta para nós aqui também que nós teríamos um impacto bastante negativo para isso, né? Então, por isso que a gente reforça essas medidas. A ADAPAR, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura do estado, está fazendo todo o trabalho possível aqui no litoral para que essa doença não suba a serra, né, porque não se atinja nenhuma propriedade de agricultura comercial. Mas mesmo assim, as indústrias, os produtores também precisam reforçar algumas medidas e auxiliar nesse árduo trabalho que tem daqui para frente. E pensando justamente nesse caso que a gente viu acontecer lá no Espírito Santo, Rafael, né, que foi registrado um caso em uma ave de subsistência. No Paraná, existem registros, né, de uma quantidade, seja lá uma porcentagem, de propriedades que possuem criações de subsistência, ou é algo difícil de se rastrear, de se controlar? Não, todas as propriedades no Paraná que têm animais de produção, independente da finalidade, se é para consumo próprio, para comercialização, todas essas propriedades são cadastradas na ADAPAR e já referenciadas. Inclusive, a gente está finalizando hoje a campanha de atualização de rebanho, 2 meses de campanha, que é o momento onde o produtor ele declara o que ele tem na propriedade, independente da espécie, né, sejam animais de produção. Então, eu estou falando aqui de bovinos, búfalos, caprinos, ovinos, suínos, cavalos, e, obviamente, que as aves também fazem parte desse processo. Então, os produtores que tenham aves, independente se é ave comercial, de postura, para consumo próprio, ele tem que fazer essa declaração na ADAPAR, simplesmente para que a gente saiba onde estão essas propriedades e a quantidade de aves que está ali
sendo produzida ou sendo consumida, né? Essa informação é essencial para que a gente possa fazer o trabalho de controle, prevenção e vigilância das doenças. E também olhando para essa possibilidade de embargo, né? No caso do Espírito Santo, o Japão já quase ali não importa produtos avícolas do Espírito Santo, mas houve, né, esse embargo temporário. O Ministério da Agricultura está questionando, inclusive, o governo japonês, porque sendo em ave de subsistência pela Organização Mundial de Saúde Animal, isso não alteraria o status sanitário brasileiro. Aí, por parte do Paraná, quais seriam os mercados externos mais preocupantes e qual seria o impacto também no mercado interno, Rafael, caso houvesse algum embargo, ainda que temporário? O Paraná produz 5 milhões de toneladas por ano. E praticamente 50% dessa produção é mercado externo e a outra metade é mercado interno. Então a gente está falando aí de mais de 2 milhões de toneladas por ano que, eventualmente, numa ocorrência da doença aqui no Paraná, deixaria talvez de ser exportado e seria injetado no mercado interno. Obviamente que isso afetaria o preço dos produtos, né? Num primeiro momento vai fazer uma redução desse preço, não só da cadeia de aves, mas das outras cadeias também, acaba puxando o preço para baixo, e no segundo momento o desabastecimento desses produtos, já que o custo de produção ficaria muito mais alto do que realmente seria viável a produção. Então a gente viu isso nos Estados Unidos, né, uma situação dessa com ovos, onde houve um desabastecimento de ovos bastante importante, lá se consome muito ovo, né, e muito em função da influenza aviária. Então o que a gente quer realmente é que isso não aconteça aqui. Né? A gente depende dos mercados, né? A gente tem mercados importantes, como o mercado asiático, o mercado africano, o mercado europeu. A carne de aves, de frango, acessam importantes mercados que remuneram muito bem, e a gente não pode correr o risco de perder esses mercados. Nem todos, provavelmente nem todos suspenderiam as nossas exportações. Muitos mercados aceitariam importar os produtos de áreas que não estão naquele raio de 10, 15 quilômetros do foco, né? Mas, de qualquer forma, se você pegar o sudoeste e oeste do estado, onde há uma concentração de aviários muito grande, um foco de influenza aviária impactaria negativamente, sem dúvida nenhuma, vários mercados. Isso seria péssimo para a economia, péssimo para a saúde pública, a gente teria algumas dificuldades aí para serem combatidas. E, Rafael, tendo em vista esse risco e pensando na comunicação entre os diversos setores que atuam nessa prevenção, desde do âmbito federal até chegar no âmbito municipal, como que está sendo a atuação da ADAPAR em relação às medidas de contenção da chegada desses focos da doença mais para o interior do estado, e como que está sendo a questão de pensar reforços para além, então, dos protocolos que já são vigentes? Hoje existe um compartilhamento de responsabilidades que é muito interessante nesse processo. Então, a gente tem feito várias reuniões, vários eventos em todo o estado, principalmente nessas regiões mais produtivas, mas nós temos feito isso com parcerias às prefeituras municipais, às indústrias, produtores, onde a gente coloca realmente a situação e o que a gente pode ter de impacto com relação a isso. Nós temos algumas experiências já com focos de alto impacto, como febre aftosa, né, como nós tivemos em 2006, e isso representou uma quebra muito ruim, né, na época, mas nada se compara à influenza aviária. Então a gente está vendo um engajamento muito grande das indústrias, existe uma preocupação e um trabalho conjunto com as indústrias, cooperativas, com as empresas, prefeituras também têm ajudado muito a gente. A gente tem feito alguns trabalhos conjuntos com a Secretaria de Saúde, obviamente, né? É uma doença que é transmissível para os seres humanos, eles têm que estar atuantes também junto com esses focos, acompanhando isso. Defesa Civil, a gente tem também algumas integrações com esses órgãos que monitoram essas aves silvestres e migratórias, como o ICMBio, o Centro de Estudos Marinhos aqui da Universidade Federal do Paraná, que fica lá em Pontal do Paraná, tem dado um auxílio colaborando de maneira muito intensificada nesse momento. Então, penso que o protocolo existe, a gente tem um plano de contingência, mas as situações elas vão acontecendo e a gente tem que estar preparado para todas elas e trabalhar da maneira mais rápida e transparente possível, né? Dessa forma a gente consegue acalmar os mercados e também resolver os problemas de forma mais rápida.
Certo. Rafael, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da ADAPAR são sempre muito bem-vindos para trazer as informações sobre o agro paranaense aqui para nós, Notícias Agrícolas e toda a nossa audiência. Nós agradecemos e ficamos à disposição de vocês. Tá, então estivemos com o Rafael Gonçalves Dias, que é gerente de saúde animal da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, nos trazendo um pouco das informações sobre como que o estado está lidando, já que foram registrados nessa semana os primeiros 3 casos de influenza aviária de alta patogenicidade, todos eles em aves silvestres lá no estado. E o Rafael explica para nós que essa doença está restrita ali à região costeira do Paraná e está havendo todo um trabalho muito intrincado ali junto aos municípios e também as esferas, além da esfera estadual, a esfera do governo federal também, para poder fazer a contenção dessa doença para que ela não atinja granjas comerciais e nem aves de subsistência. Lembrando que o Paraná é responsável por 35% da produção brasileira de carne de frango e 40% das exportações do país. Então, só para se ter ideia, né, por ano o Paraná produz 5 milhões de toneladas de carne de frango e cerca de metade, um pouco menos de metade disso ali, cerca de 2 milhões de toneladas vai para exportação. Então, pensando nisso, imaginando num cenário de que esses casos de influenza aviária atingissem o sistema comercial ali do Paraná, se pensa então numa quantidade muito grande de proteína animal ali inundando o mercado interno, que poderia baixar preços, o que poderia gerar perda de empregos diretos e indiretos, lembrando que existe uma cadeia que emprega muita gente, principalmente várias regiões ali concentradas no Paraná. Isso também é um risco, pensando na questão dos possíveis embargos, caso a doença chegue no sistema comercial paranaense, pensando na concentração da produção, adotando aquele sistema de regionalização, compartimentalização que alguns parceiros comerciais do Brasil no exterior adotam para esse tipo de doença, pensar em se isso acontecer em uma região onde haja muita concentração de produção pode ser altamente prejudicial, mas existe todo um trabalho então para barrar o avanço dessa doença. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você. Hoje, sexta-feira, dia 30 de junho, é o último dia para você se inscrever na 3ª edição do concurso Melhor História de um Agricultor, que é promovido pelo Notícias Agrícolas. A inscrição, a participação é simples, né? Vamos lá. Você grava um vídeo de até 2 minutos com o seu celular, assim, na horizontal, celular deitado. Não precisa ser uma superprodução de Hollywood, não. O importante é que você conte a sua história, nos ajude a construir também essa história do Brasil que produz. Então você entra lá no site do Notícias Agrícolas, já vai aparecer para você ali um quadrinho, um bannerzinho com o nome, né, do concurso, Melhor História de um Agricultor. Você clica ali e já vai ser direcionado para uma página onde você vai ver todas as instruções para você poder enviar o seu vídeo para a gente, vai ver o regulamento do nosso concurso, vai ver também os prêmios, que são incríveis, os prêmios que você pode ganhar caso a sua história seja eleita como uma das melhores. Então não deixe de participar. Lembrando, hoje é o último dia, então não perde tempo não. Corre lá, pega o seu celular, pensa ali em resumir a sua história em 2 minutos, grava o seu vídeo e mande pra gente. E aproveitando que a gente está falando do concurso Melhor História de um Agricultor, vamos falar de um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da Syngenta e são mais de 3.000 itens. Então vá agora então até acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Tchau, tchau. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.